Tem mais alguém com você? Tem meu sobrinho. Nessa hora eu fiquei preocupado. Pro 93, porque eu sabia que mesmo se eu não desse conta de tirar o pessoal de lá, uma hora o socorro viria. Eu sou o Rodrigo Uber, esse é o Fertilizando a Vida. E tem mais ou menos uns 20 minutos que a gente voltou da praia. Eu levei a prancha, o mar tava lisinho, tava bem tranquilo, porque eu queria colocar a Mia nela. Até levei um colete pra ver se a gente conseguia pegar uns jacarés, né? Mas a Mia não tá no momento de pegar e tudo bem. Aí a gente brincou, fez castelo de areia, tudo. Mas depois de alguns minutos eu reparei que tinham dois meninos que eles estavam bem, que a gente chama de uma corrente de retorno. Aqui tem bastante em Itanhaém, que justamente onde vem a água da chuva, quando chove bastante, essa água é canalizada para a praia e ela cava, faz uma cava na areia, como se fosse um caminho. E esse caminho, quando chega no mar, ele faz uma área mais funda. Então a água que vem das ondas, ela retorna por essa parte mais funda e cria o que a gente chama de corrente de retorno ali. Ok, o que aconteceu? Eu vi esses dois meninos, eles estavam tranquilos, brincando, mas eu resolvi avisar, falei, ó, aqui tem uma corrente de retorno, tudo, sem problema. E aí a gente continuou brincando, tal, eu peguei a prancha, dei uma volta, o mar não estava forte o suficiente para surfar, eu também não sei surfar nada, até por isso que o Yuri me emprestou e falou, cara, fica aí com você, para você ver se aprende, faz alguma coisinha com ela, brinca com a Mia. E aí, a gente brincando, tudo, eu escutei o pessoal gritando, guarda-vida, guarda-vida. E eu já tinha reparado que não tinha nenhum guarda-vida por perto. Não sei se eles não começaram ainda a temporada, porque normalmente essa época já tem guarda-vida, mas provavelmente por conta às vezes da quantidade ou da época não tinha naquele momento. Só tinha um amigo que passou, que eu tive o prazer de conhecer, o Cabo, e ele provavelmente estava lá para Soarão, e é uma boa distância da onde nós estávamos. E aí eu escutei gritos de um grupo chamando o guarda-vida, guarda-vida. E aí eu olhei, não tinha ninguém, tanto para minha direita quanto para minha esquerda. E eu vi uma pessoa indo pro mar. Eu tava com a prancha, claro, e a gente, por sorte, fez um curso desse, só recapitulando, eu achei que eu não contei para você que caiu de paraquedas, mas eu fiz uma temporada de guarda-vida temporário em Itanhaém, de 2023 a 2024, e foi fantástico, o treinamento é incrível, a gente tem o corpo de bombeiros tem toda uma estrutura, você se sente muito confiante de fazer o curso, de entrar no mar, sabendo que eles vão te tirar de lá. E eu peguei a prancha, entrei devagar, analisei a situação, vi um rapaz e vi outro mais a fundo. E eu fui de encontro ao primeiro rapaz, e enquanto eu ia, outras pessoas iam. E eu falei, volta, 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 porque ninguém mais estava com flutuador, ou com nadadeira, ou com uma prancha. E a gente não sabe se a pessoa sabe nadar ou não. Então, para que ela não vire mais uma vítima e que, infelizmente, seja mais uma pessoa para tirar do mar, então eu pedi para o pessoal voltar. E aí o primeiro rapaz, ele estava num buraco, pulando na ponta do pé. Então eu peguei a prancha ali onde eu ainda dava pé para mim, ele estava dentro do buraco. Eu empurrei a prancha, ele segurou e eu puxei a prancha. Então a gente chamou isso de pescaria, né? Quando a gente joga um flutuador ou a prancha e puxa a pessoa. Então o primeiro foi uma pescaria. E aí eu perguntei, tem mais alguém com você? Tinha mais alguém com você? Sim, tem um rapaz. E aí eu continuei seguindo até que numa das ondulações eu vi um rapaz. E ele estava nadando contra a correnteza, justamente na área de corrente de retorno. E aí eu com o apito já comecei a apitar, sinalizar. E inclusive antes de chegar no primeiro rapaz eu pedi para ligarem para o 93, várias vezes, liga para o 93, liga para o 93, porque eu sabia que mesmo se eu não desse conta de tirar o pessoal de lá, uma hora o socorro viria. Seja o barco, seja a moto aquática do Corpo de Bombeiros, ou mesmo o quadriciclo do Cabo, que tinha passado ali. E quando eu avistei o segundo rapaz, ele já bem cansado, nadando contra a correnteza, eu falei, para de nadar, boia, 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 e continuei apitando, até que eu me aproximei dele, joguei a prancha também, a ponta da prancha, falei, segura, segura, e aí mesmo procedimento, tem mais alguém com você? Tem meu sobrinho. Nessa hora eu fiquei preocupado, porque eu não vi mais ninguém. Eu olhei, não vi ninguém. Parecia uma eternidade, esse período de falar, tem meu sobrinho, e fazer a busca dele. Eu sinceramente achei que ele já tivesse afundado.
mas ao invés de olhar para o fundo, eu olhei para o lado e, por sorte, no movimento também da ondulação, eu o vi. Era o mesmo menino que eu tinha avisado no início, um deles. Eram dois. E um deles era que tinha rodado. E o cara, ele foi atrás desse menino, e o primeiro cara que eu fui também, que eu fiz a pescaria, foi atrás dele. Ou seja, ele tinha sido orientado, mas o menino de 11 anos, não foi culpa dele, de jeito nenhum. Enfim. E aí, o rapaz já em cima da prancha junto comigo, a gente dividindo essa prancha aqui, eu falei, sabe bater perna? Me ajuda a bater perna, vamos em direção a ele. A gente demorou um pouco para chegar nele, mas todo o deslocamento o menino estava tranquilo. Ele teve a cabeça fora d'água, e aí a gente chegou nele, ele segurou na prancha, não estava segurando com tanta firmeza assim. Eu não sei se ele já estava muito cansado, ou a questão da adrenalina, né, do cortisol, enfim. Mas a gente conseguiu sair, enquanto a gente estava saindo, se aproximou um rapaz com um flutuador. Eu até pensei que fosse um guarda-vidas temporário, mas não era. Depois eu fui entender a situação, que o dono do quiosque tinha um flutuador, provavelmente porque já sabia que em volta dele era uma área com bastante corrente de retorno, e deixava ali disponível. E o cara, ele realmente, ele pegou o flutuador, sabia nadar, mas não sabia usar o flutuador. E ele encarou entrar. A gente já tava saindo, mas mesmo assim o cara encarou entrar. E, puta, bato palma pra ele, porque tem que ter muita coragem pra fazer isso. Ainda hoje eu quando tô num salvamento, na minha temporada não fiz tantos, mas eu peguei um grau 6, que é o pior grau que tem. O pior grau que tem quando a pessoa não tem mais batimento cardíaco. E nesse salvamento, sem avaliar, né, o pulso, a respiração, mas de olhar para a pessoa, eu sabia que ela era grau 6. E realizando o salvamento, eu me questionei: será que eu vou conseguir voltar para casa? Então, o cara fazer isso, tem que ter muita coragem. Eu, para ser sincero, eu só entrei no mar porque eu estava com a prancha. Se eu não tivesse com a prancha, eu não teria entrado no mar, porque possivelmente eu me tornaria outra vítima. Principalmente porque muito tempo sem treinar, sem nadar, mesmo surfar, raras as vezes. Eu acho que eu só entrei no mar com essa prancha 3 vezes. Então, eu tô fora do peso, eu tô destreinado. Se não fosse a prancha, eu não teria conseguido. E também a confiança em saber que o corpo de bombeiros tem toda uma estrutura para tirar você de lá. Isso me aliviou bastante. Que eu poderia entrar com a prancha, esperar o tempo que fosse necessário com quem estivesse ali comigo, porque ela forneceria flutuação pra gente. E a gente só teria que esperar o resgate chegar. E foi o que aconteceu. A gente conseguiu sair da água. Um pouco antes de sair, a gente já tinha um guarda-vida temporário, acredito eu, pela aquela camiseta, que chegou de bicicleta, provavelmente de longe. E a gente já tinha o cabo, que chegou também com um quadriciclo. E pouco tempo depois chegou o barco do guarda-vidas com mais 2. E aí, eu acho que mais uns 10 minutos, chegou a Ursa, que é a unidade de salvamento aquático, se eu não me engano, com toda uma estrutura para levar o menino. Por sorte, o menino de 11 anos, ele estava consciente e parece que ele tinha aspirado um pouco de água, e o procedimento aspirou água. O que é aspirar, né? É você respirar a água. Engolir água é diferente de aspirar água. Quando você engole água, ela vai para o seu estômago. Quando você aspira água, ela vai para o seu pulmão. E quando isso acontece, tem um risco de infecção. E independente da quantidade, o procedimento, até onde eu sei, posso estar falando abobrinha, mas até onde eu tinha visto, né? O procedimento é você levar a pessoa para o pronto-socorro. Aspirou água, pronto-socorro. Tá com dúvida? Pronto-socorro. E aí a Ursa encaminha o indivíduo para lá. E esse é só um desabafo de que, apesar da orientação, acontece, realmente acontece,
E a gente precisa de guarda-vida nas praias, não tem jeito. E precisa no ano todo, no ano todo. Para nossa sorte, a Prefeitura de Itanhaém esse ano, ela vai disponibilizar guarda-vida, se não me engano, de novembro até agosto. Eu acho que é a primeira vez que isso acontece. Isso é importantíssimo, porque não é porque está na baixa temporada que, infelizmente, não acontecem afogamentos. E eu gostaria de trazer um outro pensamento aqui. Depois que passou toda a movimentação, o pessoal te agradece, chora. Você chora também. E aí depois que o menino estava na mão dos guarda-vidas, eu apoiei a prancha do chão e ajoelhei e agradeci por ter conseguido tirar o pessoal, por não ter acontecido nada com o menino e principalmente por estar com a prancha do dia. E me faz pensar, se eu não estivesse minimamente preparado, não estou falando que eu estou preparado, mas assim, o mínimo que eu tinha de conhecimento foi suficiente. Não sei surfar, mas o mínimo conhecimento que eu tinha de me deslocar na prancha foi suficiente. É esse sentimento de estar preparado para uma situação. Talvez se eu não estivesse preparado, um deles não teria saído da água. E isso é pesado porque normalmente as pessoas não estão preparadas. E eu quero te trazer essa reflexão. Hoje, você estaria preparado caso um filho seu, um parente querido, um amigo, uma amiga, viesse a se afogar, ou você mesmo, você teria condição de sair da água sozinho, sem esperar o socorro? Você teria condição de salvar seu parente querido, sua filha, seu filho, sua esposa, seu esposo? Você teria esse condicionamento físico, essa mentalidade? Ou você teria que esperar o socorro vir? Depender da sorte. E se ele não viesse? Esse pensamento me motivou a fazer o guarda-vidas temporário. Me motiva a acordar às 5 horas da manhã, a correr 20 minutos com os cachorros para manter meu cardio. Me motiva a fazer esse desafio que eu tenho gravado no YouTube de 15 dias do Bruno Cagil, de calistenia, para melhorar meu condicionamento físico. Que apesar de eu estar perguntando para você, eu me faço a mesma pergunta. Se eu estaria preparado caso acontecesse alguma coisa com a minha filha, com a minha esposa, com algum parente querido, eu conseguiria ajudar? E infelizmente, gente, acontece quando a gente menos espera. Num dia de sábado, que tá tudo nublado, de repente abriu um sol amistoso, com uma praia calma, um mar calmo, um mar verde. De repente, toda aquela alegria pode virar uma tristeza uma vida toda. Eu sou Rodrigo Uber, esse é o Fertilizando a Vida. E eu espero que esse vídeo faça você repensar no quanto você está preparado, no quanto você depende de outras pessoas para conseguir sair de situações adversas. Fui.